Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João capítulo 7, dos versículos 45 ao 53. E aqui Jesus está correndo o risco de ser preso. Algumas pessoas, no trecho anterior que nós trabalhamos na última vez em que passamos por João aqui nos nossos evangelhos diários, a última vez que a igreja propôs para nós um texto em João, Jesus ele foi chamado de profeta, de Messias, O povo então começava a reconhecer a Jesus como um homem diferenciado. Talvez fosse um profeta, talvez fosse o Messias aguardado, e discutiam, se Jesus poderia ser de fato Messias sem ter saído de Belém, a cidade de Davi, as pessoas falando que o Messias não vinha da Galileia. E aí, então, guardas do templo se apresentam aos líderes religiosos, fariseus, sacerdotes, e esses homens questionam esses guardas porque eles não haviam prendido Jesus. Porque pessoas no povo, dentre o povo ali mais exaltadas, queriam prender a Jesus, depois das palavras que ele proferiu. E os guardas, então, conversam aqui no versículo 46, e são retrucados por fariseus, por esses sacerdotes, por esses homens, que menosprezam o povo e dizem, olha, essa gente não conhece nada, por isso que elas são enganadas por ele, por isso que essas pessoas são enganadas por ele e estão sendo condenadas por isso. E aqui aparece um personagem muito interessante, que em um outro momento, também tem uma aparição nos evangelhos, que é Nicodemos. Nicodemos já havia se encontrado com Jesus, o apóstolo João coloca aqui, e era um dos líderes fariseus, e interfere dizendo, olha, a lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo. E por que ele fala isso? Porque aqueles homens, assim como Nicodemos, faziam parte do grupo dos fariseus, e a lei israelita dizia que para que um homem fosse condenado, ele precisava primeiro ser ouvido, para que soubessem exatamente o que ele está fazendo. Mas ali já queriam prender a Jesus. Então por isso que Nicodemos se levanta e fala isso. E ele é interrompido, e questionado se estava a favor do Galileu, e a reunião termina, todos vão para casa. Mas é interessante que os homens dizem, olha, veja, já surgiu algum profeta da Galileia? Não existe isso. Então, novamente aqui, nós vemos os fariseus agarrados às suas tradições, apegados às suas doutrinas, e não a de fato o que a lei de Deus determinava. Nicodemos vem e trata da lei, e fala, olha, a lei não diz que a gente deve condenar alguém sem ouvir. E aqueles homens que diziam cumprir a lei, na verdade cumpriam mais as suas tradições do que a lei, colocavam adendos à lei, eles não concordam com Nicodemos. Eles concordam apenas com os seus dogmas, as suas tradições, suas doutrinas, assim como acontece com muitos cristãos nos dias de hoje, que estão apegados às suas doutrinas, aos seus supostos ensinamentos a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, de Jesus, enfim. Mas na verdade estão apegados a ensinamentos humanos, às suas velhas tradições, caducas tradições. Nós não podemos ser pessoas assim. Muitas vezes nós vamos nos encontrar na posição de Nicodemos aqui. Vamos falar para alguém, olha, mas o Evangelho é simples. Nada disso que você está falando é Evangelho. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é liberdade, o Evangelho é libertação. O Evangelho não é amarração. O Evangelho não é eu me apegar às coisas e ficar preso a elas. É o oposto. E as pessoas retrucarão dizendo, olha, é o seguinte, você está errado. Por isso que nós devemos nos manter no Evangelho. Nós devemos sempre estar atentos se nós não estamos colocando coisas nossas, crenças humanas, dogmas acima de quem Jesus é, acima da obra santificante de Jesus. Não é uma moral cristã, não é um estilo de vida, não é nada disso que santifica o homem. O que santifica as pessoas, o que santifica o ser humano é Jesus Cristo. O que liberta é Jesus Cristo. Então, nós devemos nos esforçar para ficarmos centrados em Cristo. Diga todo dia, eu quero ficar centrado. Eu quero estar em Jesus. Eu não quero estar na tradição humana, eu não quero estar no dogma,
eu não quero estar na doutrina, eu não quero estar engessado. Eu quero estar na liberdade que Jesus me dá, eu quero fazer jus a isso. Ore todas as manhãs dessa forma. Peça que Ele seja o centro da sua vida, de fato. Que Ele se mostre. Que Ele mostre para você o quanto há de coisas humanas, o quanto há de evangelho de fato, nas suas práticas diárias, naquilo que você pensa, naquilo que você faz, na maneira como você congrega na sua igreja, na maneira como você faz as coisas para Ele. Para que nós nos encontremos na posição desses fariseus. Deus abençoe você. Até amanhã.